Casa Monstro é um filme que você provavelmente viu na sessão da tarde, mas caso não tenha visto, ele conta a história que se passa em um bairro suburbano nos Estados Unidos, na qual um menino chamado DJ e os seus amigos Bocão e Ian Withany descobrem que a casa do outro lado da rua está possuída por um espírito maligno e enfurecido. Esse filme sempre me pareceu um tributo ao terror, uma homenagem, uma forma de apresentar às novas gerações elementos fundamentais do gênero. É cheio de referências a alguns clássicos, como A Árvore no Quintal, que parece ser uma alusão a Poltergeist, e a própria ideia de observar o vizinho suspeito pela janela, que vem de Janela Indiscreta, do Hitchcock, que não é bem terror, mas está ali no campo do suspense, do medo, do desespero. Além disso, o conceito de um objeto inanimado sendo possuído por alguma força sobrenatural aparece eventualmente na obra do Stephen King. E a referência mais explícita também ao Stephen King é a cena inicial do filme, que é praticamente idêntica à abertura da primeira adaptação de It, que é aquela minissérie dos anos 90. Claro que tudo isso passa despercebido por uma criança que viu o filme sem ter todas essas referências. É comum que esses filmes de terror para família tentem abraçar todas as faixas etárias, criando camadas no roteiro para que os adultos também se sintam contemplados. Às vezes é uma referência a um filme antigo, às vezes é uma piadinha de duplo sentido, enfim. Bocão, cadê seus pais? Meu pai tá na farmácia e a minha mãe foi ao cinema com o personal trainer dela. Só que num contexto muito conservador, como é o caso dos Estados Unidos, essas provocações e essa acidez no roteiro não podem ser tão explícitas, porque senão a criança sai do cinema fazendo perguntas desconfortáveis para os pais. E onde já se viu um pai ter que responder uma pergunta para o filho, não é mesmo? Essa hipersensibilidade dos pais acaba refletindo também nas exigências que os estúdios acabam fazendo aos diretores e roteiristas dos filmes infantis. E foi isso que afetou a produção de Casa Monstro. O final é completamente diferente do que tinha sido originalmente pensado pelo criador da história. Mas nós já vamos chegar a esse ponto. O protagonista do filme, o DJ, é claramente uma criança ansiosa e estressada, o que é nada sutilmente atribuído à sua família disfuncional. Mas além dos pais negligentes, em dado momento ele também menciona que sofre bullying. Isso não tá no filme, mas era parte do roteiro original. Segundo o diretor, a história contava com mais duas crianças que atormentavam o DJ e o Bocão. Na versão original da história, essas duas crianças eram comidas pela casa. Isso de os personagens babacas serem vítimas do monstro é um clichê bem comum do subgênero do terror conhecido como slasher. É um momento de catarse para o espectador, porque é legal você ver o personagem que você odeia se dando mal. Só que nesse caso ficou um pouco pesado porque eles estavam fazendo isso com a morte de duas crianças. Não que seja algo que nunca tenha sido feito ou que seja errado fazer, mas o próprio diretor achou que tinha errado a mão nisso e resolveu voltar atrás. Ainda assim, ele queria manter esse sentimento catártico e por isso substituiu essas duas crianças pelo namorado da babá. Mesmo assim, o estúdio achou que o filme estava muito pesado por causa do final. Mas afinal, o que tem de tão problemático nesse final? O que tem de tão sombrio que fez o estúdio ficar tão desconfortável? Bom, sendo muito direto, todo mundo morre. Os Mortos do Sena é um filme do diretor Peter Greenaway que, resumindo bem superficialmente, conta a história dos corpos encontrados boiando no rio Sena de 1795 a 1801. Nesse período, cerca de 401 corpos foram encontrados no rio. Isso dá, no mínimo, um corpo por semana. Então esses corpos precisavam ser transportados praticamente toda semana do rio até o necrotério da cidade. E depois de 60 anos repetindo essa viagem semanalmente, o governo da França percebeu que seria muito mais fácil se o necrotério fosse mais perto do rio onde os corpos estavam sendo encontrados. Por isso, em 1864, o necrotério de Paris se mudou para as margens do Sena, em um ponto estratégico depois de duas pontes, a Ponte Saint-Louis e a Ponte l'Archevêché, de onde mais pessoas poderiam avistar os cadáveres boiando. Mas o problema não estava resolvido. Eu não preciso dizer quais são os efeitos da água em um corpo humano em processo de decomposição, não é mesmo? Depois de algumas horas já fica difícil reconhecer as feições da pessoa. Por isso foi decidido abrir o necrotério ao público para que pessoas que tivessem familiares ou amigos desaparecidos fossem até lá para ver se reconheciam alguém. Eles expunham os corpos numa espécie de vitrine, junto com outros pertences encontrados junto a eles. Por um tempo essa ideia até que deu certo, mas não demorou muito para surgir um efeito colateral
muito curioso. Depois de alguns meses, o movimento naquele lugar fazia lembrar muito mais um museu do que um necrotério. Virou ponto turístico. Famílias que não tinham nenhum parente desaparecido se reuniam e iam lá só para ver aqueles inertes recipientes em salas refrigeradas. Alguns sem membros, outros com rostos deformados, outros com marcas de mortes violentas. Mas para os visitantes não importava. Na verdade, fazia parte do espetáculo. Quanto mais agressivas eram as transformações da morte sobre o corpo, mais entusiasmadas as pessoas ficavam. Tem até uma lenda que diz que foi uma visita a esse necrotério que inspirou o autor francês Émile Zola a escrever Thérèse Raquin, considerada a obra inaugural do naturalismo, que é essa escola literária visceral e muito objetiva que abordava temas como prostituição, corrupção e violência urbana. Eu não sei se é verdade que o Zola foi inspirado pelo necrotério aberto especificamente, mas é perfeitamente possível que o naturalismo, sendo fruto do espírito do seu tempo, esteja diretamente relacionado a esse interesse peculiar dos parisienses. Que bizarros esses franceses, você deve estar pensando. Essas pessoas eram malucas. Mas não somos nós que consumimos e produzimos séries de filmes cheios de cenas extremamente gráficas, de pessoas morrendo das formas mais criativas possíveis? Mas Isaac, isso aí é ficção, são situações completamente diferentes, não dá pra comparar a espetacularização de pessoas reais mortas com personagens morrendo num filme. É claro que ninguém faria isso com gente de verdade na nossa cultura. Será? Se você assistiu o Poltergeist do Spielberg, talvez você se lembre daquela cena em que a mãe cai no monte de lama com os esqueletos humanos. Pois é, sabe esses esqueletos? Parece que o pessoal da produção do filme preferiu usar esqueletos reais porque, para minha surpresa, eles eram mais baratos do que réplicas. Então, o que nós vemos naquela cena são pessoas mortas de verdade. Mas Isaac, a gente não sabia disso. Se o público soubesse, é claro que o filme não teria sido tão bem recebido. Disse a pessoa que está abrindo outra aba no YouTube nesse momento para rever a cena, né? Sejamos honestos. Talvez se tivesse sido divulgado que os esqueletos eram reais, o filme teria sido um pouco controverso, mas será que seria menos bem recebido pelo público? A gente não precisa ir muito longe para ter uma resposta. O marketing de A Bruxa de Blair foi todo construído em volta da ideia de que os eventos mostrados no filme eram reais. O diretor chegou a pagar os atores para ficarem escondidos por um tempo para parecer que eles realmente tinham morrido na floresta do filme. O resultado? Um absoluto sucesso de bilheteria. A Bruxa de Blair é o segundo filme mais lucrativo da história do cinema, sendo superado apenas por Atividade Paranormal, que, olha só, tem a mesma premissa. Parece que não são só os parisienses do século XIX que têm um estranho fascínio pela morte. É que tradições são sempre muito naturalizadas e a gente acaba não se dando conta da peculiaridade das nossas próprias práticas culturais. Por isso é tão fácil ceder a essa vontade de apontar o dedo para o outro como estranho, sem perceber o quanto a nossa própria cultura pode ser bem inquietante a partir de outros pontos de vista e em outros contextos. Mas ao mesmo tempo que nós somos fascinados por ela, também temos um certo sentimento de negação em relação à morte. É uma contradição constante. Ao mesmo tempo que nós dedicamos um minuto de silêncio para pessoas que morrem, a gente consome esse jornalismo sensacionalista que vai de uma notícia horrível sobre uma morte violenta para um anúncio de, sei lá, cogumelo do sol. E quando precisamos comunicar a morte de alguém para uma criança, a gente usa eufemismos bonitinhos, tipo, o tio João virou uma estrelinha. E ao mesmo tempo a gente leva essas mesmas crianças para templos que tem um cara morto pendurado num instrumento de tortura. E aí a gente usa figuras de linguagem bem menos bonitinhas, tipo, a gente precisa comer a carne e beber o sangue desse cidadão morto aí. O pessoal do Necrotério de Paris de repente não parece tão bizarro, não é mesmo? E sabe o que mais a nossa sociedade não precisava ter considerado bizarro? O roteiro original de Casa Monstro. Tem uma cena logo no início do filme que mostra o Sr. Epaminondas tendo um infarto e morrendo em cima do protagonista. Além disso, ao longo do filme tem vários personagens, inclusive um cachorro, que são devorados pela casa. Na versão original do filme, era isso.
Essas pessoas morreram. Só que aí a Sony achou que ia ter problemas com os pais, então eles insistiram para que o diretor mudasse o final do filme, fazendo todas as mortes serem desfeitas. O Sr. Epaminondas volta do hospital e os personagens devorados pela casa ressurgem dos escombros dela, sãos e salvos. Quando os 3 protagonistas quase são comidos, dá pra ver que a casa literalmente mastiga eles. Se eles não estivessem protegidos dentro do carro, eles teriam sido dilacerados entre os dentes do monstro. E o estúdio não teve nenhuma objeção quanto a mostrar isso, que provavelmente é algo que daria muito mais pesadelo em criança do que a morte de alguém. Então o que traz desconforto não é a ideia da violência por trás da morte, porque como eu disse, a gente adora essa violência. O que traz desconforto é a ideia de morte, a finitude da vida. Junto de todos esses outros exemplos que eu citei, Casa Monstro me dá a impressão de que nós gostamos da glamorização da morte, mas nós nos recusamos a encarar a sua irreversibilidade. Nós temos medo de aceitá-la como um processo natural pelo qual todo ser humano há de passar um dia. Enquanto caricatura, a morte está espalhada por nossa cultura, só que a gente não gosta de tocar no assunto objetivamente. E porque nós não falamos sobre ela, a morte continua sendo um tabu na nossa cultura. E eu não estou tentando sugerir que a morte é uma coisa boa, porque não é. Morte é uma coisa horrível, uma coisa assustadora, mas o modo certo de lidar com coisas horríveis e assustadoras, na humilde opinião deste que vos fala, não é jogar o assunto para baixo do tapete. Pelo contrário. Essa aqui é a Jennifer Gable, uma mulher transgênero que morreu e foi velada pela família como um homem. Não foi o caso de alguém que estava começando a transição e pouca gente sabia, aquela coisa. Não. A Jennifer já tinha vivido anos como mulher. Os amigos dela a reconheciam assim, no emprego ela era reconhecida assim, nos documentos dela o seu nome já tinha sido mudado legalmente há muitos anos. Mas os pais da Jennifer eram extremamente transfóbicos e não aceitaram apresentar a filha morta do jeito que ela era e que a fazia feliz em vida. Se estivéssemos em uma sociedade que não tem essa vergonha de falar sobre a morte abertamente, talvez a discussão sobre os direitos de uma pessoa sobre o próprio corpo, mesmo após o seu falecimento, teria chegado aos ouvidos da Jennifer. E isso daria a ela o conhecimento necessário para buscar a documentação que a protegeria dessa violência à sua memória, porque essa documentação existe, só que a gente não fala sobre ela. E além desse tipo de benefício pessoal e prático, falar sobre a morte também nos ajuda a entender melhor a nossa sociedade. Recentemente eu esbarrei no trabalho da doutora Cami Fletcher, uma historiadora especializada nos processos de luto e tradições fúnebres de comunidades africanas e afro-americanas. Ela diz que nas Américas, no período da escravidão, era só na morte que as pessoas podiam reencontrar a sua humanidade. Sepultar alguém era o momento em que as suas famílias se lembravam e cantavam e choravam, se lembrando da pessoa em questão, reafirmando a sua identidade, a sua individualidade, a sua personalidade, a sua existência. Essa análise dela se confirma se nós olharmos para a letra da canção Oh Freedom, datada do período da Guerra Civil Americana e reutilizada no movimento dos direitos civis. Os versos falam do pós-vida sob a ótica da cosmovisão cristã, o paraíso no céu com Deus e os seus anjos. Mas quando a gente olha para o momento que gerou essa canção, dá para perceber que ela tem outra camada de interpretação, não é só poesia religiosa. Ela é uma tristíssima e fiel representação do que foi a escravidão. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Entender que essas pessoas enxergavam na morte uma saída para o seu sofrimento nos mostra quão grandioso era esse sofrimento. Nos mostra a escuridão desse capítulo da história da humanidade. Quantas discussões estão deixando de acontecer porque nós temos medo de falar desse e de outros assuntos sensíveis? Quantas conversas que podem mudar visões de mundo são evitadas por puro tabu? Eu sei que é difícil vencer esse desconforto de falar de certas coisas, mas lembra daquele casaco que fica pendurado na sua cadeira e que à noite parece um monstro? A maioria das coisas que parecem muito assustadoras seriam completamente naturais se não estivessem no escuro.